2 Timóteo, última carta pastoral, uma carta mais pessoal, voltada para aspectos do ministério. Lembrando que o propósito dessa carta é motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Provas é uma certeza, irmãos. Então, o apóstolo Paulo está trabalhando essa mensagem para que essa motivação possa ficar em alta no ministério. E o tema da carta é o bom soldado de Cristo. A primeira parte da carta, do capítulo 1 até o 2:13, poder para conduzir o ministério diante de provações e sofrimentos com perseverança. Esse é o assunto desse bloco que estamos trabalhando. Dentro desse bloco, nós estamos vendo cultivando qualidades. Qualidades precisam ser cultivadas para que essas coisas possam ocorrer no ministério da nossa igreja. A primeira qualidade que vimos foi o zelo. Hoje nós vamos ver a coragem, do versículo 8 ao 12 do capítulo 1. Vamos fazer uma leitura corrente primeiro desse texto, para depois trabalharmos verso a verso. 2 Timóteo 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Esse versículo 8, esse item 1 aqui, tá? Ministério exige poder de Deus, sofrer pelo Evangelho e não se acovardar no testemunho. É esse versículo aqui. Próxima sequência, apesar dos sofrimentos, o Evangelho tem que avançar. Versículo 9 ao 11. Que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 10. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E chegamos diante da exclamação triunfante de fé, tá? Que foi o final do hino que nós cantamos agora, tá? Versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Muito bem, voltando ao versículo 8, por favor. Então, para partilhar do ministério é necessário coragem, pois vai precisar de poder para partilhar do sofrimento associado ao Evangelho. Meus irmãos, o verdadeiro Evangelho, ele atrai sofrimento. Não é esse Evangelho light que está sendo pregado por aí, que é festividades e coisinhas só, né? É modismo, tá? Sendo Paulo o exemplo de coragem em anos de sofrimento e proximidade da morte. Vamos lembrar que ele está encarcerado para ser executado, tá? Que não puderam afastar o ministério, porque Cristo sustenta aquele a quem confiara o ministério. Então, a coragem é necessária para se apossar do poder de Deus, para não se envergonhar do Evangelho em meio a sofrimento que o Senhor traz àqueles que são chamados por Deus. Muito bem.
não te envergonhes. O ministério exige uma experiência de poder. Você tem que experimentar o poder de Deus. De que poder nós estamos falando? Nós vamos ver isso. Tá? Sofrendo por causa do Evangelho. Enquanto sofre, experimenta do poder de Deus. E em vez de se acovardar por causa da vergonha provocada pelo Evangelho, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes. Qual que é a nossa propensão? A nossa propensão é evitar circunstâncias difíceis. Eu fiquei durante um ano pregando na roça. Só que as circunstâncias difíceis foram surgindo. E o medo da comunidade católica foi tal que desistiram. Se envergonhar, recuar. Pregai a Cristo a tempo e a fora do tempo. Não importa a circunstância, o Evangelho tem que ser pregado. Só que nós temos que entender que o verdadeiro Evangelho, ele traz circunstâncias difíceis. Porque o Evangelho que é pregado aí fora é aquele Evangelho que se fala superficialmente: amor, venha como você está. É isso que está sendo pregado. Não se prega a transformação, não se prega a nova vida. Esse é o problema. Esse é o problema. Ontem eu vi uma notícia que me assustou. 1 milhão de presbiterianos nos Estados Unidos estão abandonando a igreja presbiteriana. Por quê? Porque a igreja presbiteriana assumiu um papel oficial inclusivo. Aceitação da agenda LGBT. Então muitos crentes não aceitaram tal posição. Então veja o caminho que as coisas estão pegando. O caminho que as coisas estão pegando. Quando em Atibaia, eu estava próximo de algumas pessoas que faziam seminário em Campinas. E lá eles diplomaram o primeiro pastor gay. Seminário de igreja presbiteriana também. Atenção, gente. Atenção. Não é esse evangelho, não é essa pregação inclusiva que nós estamos falando. E aqui, nós vemos que isso pode trazer circunstâncias, e a nossa tendência, a nossa propensão é evitar essas dificuldades. Principalmente que elas possam trazer sofrimento. Vamos lembrar o contexto que estamos. Na época de Paulo, ele está ali, ele e Timóteo, pregar o Evangelho era crime. Não era uma religião aprovada pelo Império Romano. Estava embaixo do Império Romano. Então, era crime. Então, quando uma pessoa começava a pregar o Evangelho, pode ter certeza que ia ter sofrimento. E se identificar com Paulo, risco de vida. É esse o cenário. Não te envergonhes, portanto, do testemunho ao Senhor. Note, coragem. Por que coragem? Porque a situação. Socorro, mano. Faz parte, Fábio. Vamos lá. Então, esse é o cenário que está se desenrolando. E por que as pessoas não deveriam se envergonhar dele, o encarcerado, Paulo,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8, eu citei da última vez, mas é bom estarmos com isso em mente. Atos 1, 8. Descida do Espírito Santo está para se cumprir. Jesus fala por apóstolo Vardalha a promessa: mas recebereis poder. Que poder é esse? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós, quando cremos, já fomos selados. Vimos isso em Efésios 1:13. E sereis minhas testemunhas. Lembrando que a palavra testemunha no grego é martirel, poder de martírio, tá? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aonde tinha que começar a pregação? Naquela cidade que há 50 dias atrás tinha crucificado Jesus. Ambiente hostil, ambiente de perseguição e morte. Não, começa aqui, é ali mesmo. Muito bem. Efésios, capítulo 1, versículo 19. Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? A grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha a redundância: eficácia, força e poder. Tudo dirigindo, somando uma informação. Que poder é esse? Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Esse é o poder. Aquele poder que ressuscitou Jesus Cristo. Desse poder que ele está falando. Tá? E colocou o Senhor nos lugares celestiais. No versículo 3, Efésios fala que as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Por quê? Porque Cristo está lá. Tá? Versículo 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, é o maior poder que existe. É o poder que venceu a morte. Não estamos falando de qualquer poder. É um poder sobre a morte. 2. Depois todas as coisas debaixo dos pés. Lembra? 3:15, onde fala que Jesus vai pisar a cabeça da serpente, para ser o cabeça sobre todas as coisas, que está falando de Jesus, o deu à igreja. O que o Senhor Jesus deu à igreja? O poder. O poder sobre a morte. E aonde é manifesto esse poder? Como se ele se manifesta? Pela pregação do verdadeiro Evangelho. Uma coisa que eu já tenho escutado já algumas vezes: eu vou sair e vou falar com tal pessoa. Ih, vai perder tempo. Não existe isso, gente. Não existe isso. Este poder é maior do que qualquer coisa, do que qualquer caos. Exige o que de nós? Confiança, fé, enfrentar circunstâncias, pôr a cara a bater. É isso. Muito bem, é desse poder que nós estamos falando, que é necessário ter coragem. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha só, Paulo se regozijando por causa do sofrimento. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne,
É um discípulo, seguindo as pegadas de Jesus. Jesus sofreu? Sofreu. Vai sofrer também. A favor do seu corpo, que é a igreja. A favor da igreja, do corpo de Cristo. 25. Da qual, igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. A dispensação da igreja, na qual nos encontramos. Que me foi confiada a vosso favor, a favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E depois pregai. 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a seus santos, que é o que? A igreja. A igreja era um mistério em todo o Antigo Testamento. Nenhum profeta vislumbrou a igreja. Não tem profecia ou tema sobre a igreja no Antigo Testamento. 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza, então aos quais tem a igreja de Cristo, a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a herança da glória. Então, Cristo em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, para manifestarmos o poder da palavra de Deus, o Evangelho. 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Qual que é a função da igreja, meus irmãos? Levar os crentes à maturidade, ao conhecimento da palavra, ao viver daquilo que falamos e pregamos. Essa é a razão de ser da igreja. 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim, o poder. E como que Paulo se dedica e usa desse poder? Se afadigando, esforçando o mais possível. Afadigando, esforçando o mais possível, ou seja, tem que dar tudo de si. É esse o Evangelho que a Bíblia ensina, é esse o cristianismo que nós devemos viver, não um cristianismo flácido, com facilidades, um cristianismo com inclusividade. Inclui, vamos inclui, só inclui. Enche de lobo, enche de joio, enche de mundo, e a igreja vai deixar de ser igreja, vai ser um ajuntamento. Sim, é um ajuntamento de pessoas, uma religião. Sofrimento por amor ao Senhor Jesus. A igreja é essa igreja que Paulo se tornou ministro, que passou o bastão para o Timóteo, e que esse bastão está aqui na nossa mão. É isso que nós temos que fazer e ser. Muito bem. Segundo ponto. Apesar dos sofrimentos, o Evangelho tem que avançar. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, conforme a sua própria determinação e graça. Conforme a sua própria determinação. Determinação de quem, meus irmãos? De Deus. Ele determina, ele determinou. O que ele determinou? Vamos lá.
Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai, está falando de Deus Pai, está vendo? De nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Está lá. 4. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu, nele, em Deus Pai, antes da fundação do mundo, Ele determinou, essa determinação que está falando ali, para sermos santos e irrepreensíveis. Nós temos um papel, sermos santos e irrepreensíveis, perante Ele, perante o Pai. Os homens se satisfazem em parecer santos e irrepreensíveis perante os próprios homens. É só colocar uma calcinha social, um paletózinho, uma Bíblia debaixo do braço, olha o santo lá. E aí? É isso que o texto está falando? Perante Ele, perante o Pai. E em amor, versículo 5, e em amor, 5, nos predestinou para Ele. A determinação é essa. Em amor, Ele, o Pai, nos predestinou para a adoção de filhos. Éramos filhos do diabo e nos tornamos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a decisão real dele. É uma determinação do Pai, Ele que determina. Versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, no Pai, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade, do conselho da sua vontade. O Pai precisa conselho de alguém? Tem alguém maior do que ele para dar conselho para ele? Ele determina, mas tem uma linha de evangélico que insiste em discutir com Deus. O homem tem livre-arbítrio escolher Deus. Não é isso que o texto está escrito. O que está escrito aí é que é uma determinação de Deus. Ele escolhe, não é o homem que escolhe. Acho que o pessoal precisa aprender a ler, que é o que está escrito. Muito bem. Em Cristo Jesus. Versículo 7. 7 daí mesmo. No qual temos a redenção, em Cristo temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa é a parte do Filho. A parte do Pai, ele determina e escolhe. O Filho redime, o Filho se sacrifica, o Filho resgata, o Filho perdoa, o Filho derrama a riqueza de graça. Essa graça ninguém pode conquistar, essa graça ninguém pode merecer. Voltando lá no nosso versículo. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não tem mérito, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, como vimos em Efésios. Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Olha só. Se manifestou quando? Lá naquela época. O Verbo se fez carne. O descendente da mulher nasceu. O que os profetas haviam dito que aconteceria, aconteceu. O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz
a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vamos entender um pouco isso aqui. Manifestada agora, destruiu a morte. Destruiu a morte. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Manifestada agora. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, olha a sequência dos fatos. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não porque eu amei a Deus primeiro. Não porque eu escolhi a Deus. Não porque eu encontrei a Deus. Não porque... Não. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Hebreus capítulo 2, versículo 14, vai falar contra a questão da destruição da morte. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, o Verbo se fez carne, nasceu, igualmente participou, para que por sua morte, então ele precisou se fazer homem, para ser um sacrifício, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A morte foi destruída, foi anulada. Ele despojou o poder da morte. Por meio da morte e ressurreição, Cristo tornou a morte inoperante para todo o que nele crê. Cristo tornou a morte inoperante para, não é para todos, para todo o que nele crê. A salvação não é universal. Nós não cremos em universalismo. Nós cremos na eleição, predestinação e destruição da morte para aquele que crê. É isso que está escrito. 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Meus irmãos, a morte é uma realidade. E a morte escraviza o homem que não tem conhecimento da salvação e não usufrui da destruição da morte na sua vida. Quando nós cremos em Cristo, a morte deixa de ser a ditadora e passa a ser a mensageira. Como mensageira, se nós somos de Cristo, a morte é uma mensageira de que vamos para casa. Essa é a verdade, essa é a realidade. 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, os filhos na fé, do pai da fé. 17. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, corpo físico, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, por isso ele é sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Vamos lembrar que no tabernáculo eterno celestial, o Senhor Jesus entra com seu próprio sangue na presença do trono da glória do Pai.
para que nós possamos ter acesso. Versículo 18. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele foi humano, passou pelas circunstâncias dessa vida como nós, e ele sabe a luta que temos, as circunstâncias que enfrentamos, por isso ele é sumo sacerdote capaz de nos socorrer, porque ele tem perfeita compreensão do que é ser humano, ele é Deus homem. Então ele destruiu a morte. Agora note o seguinte: a morte não significa que ela foi aniquilada de maneira cabal. Por que a morte não foi aniquilada de maneira cabal? Porque Satanás vai ser lançado no inferno. E ele não vai ser extinguido no inferno. Ele vai viver uma vida eterna no inferno. Ele e todos os seus filhos malignos humanos que não creram. Lá eles vão ter contato com a morte, cujo mensageiro que tinha poder até então era o próprio Satanás. Esse é o ponto. A morte é destruída para quem crê. Para quem não crê, porque é uma eternidade com ela. Não é ausência de vida, é ausência de Deus. Tá? Muito bem. Voltando ao nosso texto, versículo 10. Lá ele fala da imortalidade. Como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Como trouxe à luz a vida. Capítulo 1, versículo 4. Evangelho de João 1:4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Está falando de Jesus. Capítulo 3, versículo 19 de João 3:19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Note, então, como ele, a luz trouxe a vida. Capítulo 8, versículo 12 ainda de João. 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você está se identificando com esses textos? Você está tendo essa convicção? Isso faz parte da sua vida de fé? A imortalidade, 1 Coríntios 15:51, está se referindo à ressurreição do corpo. Temos essa certeza, a ressurreição do corpo. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou vamos morrer, mas transformados seremos todos. Vamos receber um novo corpo. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos vão ressuscitar
incorruptíveis, um corpo glorificado como o de Cristo. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, que adoece, fica velho, se revista de incorruptibilidade, e que este corpo que é mortal se revista de imortalidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, note que Cristo trouxe a imortalidade, né? Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele venceu a morte. Isso aí seria o como. Voltando lá no nosso texto. 2 Timóteo 5:10. Mediante o Evangelho. Como que tudo isso se dá? Mediante o Evangelho. Porque o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. E os instrumentos somos nós. Mediante o Evangelho. O Evangelho, então, ele vai trazer luz onde há trevas. O Evangelho vai trazer para Jesus quem é do diabo. O Evangelho vai trazer vida para quem está morto. O Evangelho vai trazer salvação para quem está condenado. É esse o verdadeiro Evangelho. É esse Evangelho que nós temos que usufruir do poder dele. Versículo 11. A exclamação, não, ainda está aqui. Apesar dos sofrimentos. 11. Voltando no. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, o apóstolo Paulo, ele foi designado de pregador, apóstolo e mestre. Ele e nós. Apóstolos nós não somos, mas pregadores podemos ser. E mestre também. Versículo 12. A exclamação triunfante de fé. Ele falou sobre perseguição, ele falou sobre sofrimentos, ele falou para não se acovardar, é necessário coragem. E o versículo 12 é uma exclamação de triunfo, de vitória. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Note que dia, que está com a letra maiúscula. É uma expressão profética. Qual profecia que nós, igreja, estamos esperando? O arrebatamento. E no arrebatamento, qual vai ser o primeiro ato? O tribunal de Cristo. A prestação de contas que nós devemos dar a Cristo. Eu sei quem tenho crido, está dizendo Paulo. Você sabe quem você tem crido? Tem certeza disso? Tem convicção? Vive isso com determinação, com coragem? Que diferença, meus irmãos, pode fazer nesses dias nossos aqui? Na nossa vida, pouca coisa. Mas naquele dia, vai fazer diferença. Como nós dizemos hoje aqui, vai fazer diferença lá. Só que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com o dia aqui, não com o dia lá. O que na verdade é a nossa fidelidade a Cristo. Nós precisamos ser bons soldados.
sabendo que precisamos estar motivados para suportar as provas que vão ter no caminho. Vamos precisar de perseverança e de pureza, porque fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, vamos precisar desse poder que Ele deixou em nossas mãos para conduzir o ministério. Vai ter prova? Vai. Vai ter sofrimento? Com perseverança, sim. E a exclamação triunfante, é certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar? Vamos em pé? Senhor, quero agradecer, porque a Tua palavra é sempre desafiadora. Vai contra a nossa natureza carnal. Mas nós, como filhos espirituais, como parte da Sua família, selados pelo Teu Santo Espírito, alimentados pela Tua Santa Palavra, podemos ser mais que vencedores. E podemos cumprir essa tarefa que o Senhor colocou em nossas mãos. Grato, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, amados desde antes da fundação do mundo, para que possamos, Senhor, sermos santos e irrepreensíveis, portadores do poder que o Senhor deixou em nossas mãos, e habilidosos, Senhor, e usar essa espada do Espírito para alcançar almas perdidas, mortas, onde o seu poder pode se manifestar e trazer vida, restauração, transformação, uma nova vida em Cristo. Usa-nos, Senhor, e que tudo que possamos falar, viver, no nosso agir, na nossa fé, na nossa proclamação, possa honrar o Teu nome. Grato, Senhor, elevamos o Teu nome, porque somente o Senhor é Deus. E que o amor de Deus, expresso no envio do Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, às nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, e temos sentido o Seu consolo, o Seu ensino e a fé que nos garante estarmos junto contigo um dia. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Vamos descansar.